Super bacana, mais um Papo Ninja. Hoje aqui com tema literatura e arquitetura. Muito bem, nós vamos receber aqui o Tiago de Andrade. Vamos receber a Elane, o Carlos Henrique aqui. Essa nossa conversa super interessante. Vamos ter que desativar os comentários só um pouquinho, gente. Opa, e aí, tudo bem, Carlos? Como está? Fala, Jefferson. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, tranquilo. Tá me ouvindo também? Beleza. Ouço. Maravilha, deixa eu chamar aqui o Thiago. Deixa eu ver se está chegando aqui. Não está aqui. E a Elane, a nossa conversa de hoje. Aqui. Logo mais vão estar aqui com a gente. Tiago está chegando aqui também. Maravilha. Para essa nossa conversa super bacana, hein? Já conversamos em outros momentos, outros lugares. Agora, aqui no Papo Ninja, Tiago de Andrade, que tal? Tudo bem? Tudo bom, Só falta gente? aqui. Maravilha, olha só a Elane aqui. Vamos chamar a Elane para a gente. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Elane. Vai dar tudo certo. Elane Peixoto. Aqui, Elane UNB. Atenção. Vamos. Deixa eu ver. Ela apareceu por aqui. Agora. Tá. E aí, pessoal? Temos aí uma Elane UNB. Ó, convidei a Elane aqui. Ela deve entrar daqui a pouquinho. Elane Ribeiro Peixoto. Pessoal. Aparecendo aqui como convidada. Vamos convidar de novo. Já vai dar certo. Manuel, apaga essa luz aqui, por favor. Bom, ó, diz que deu aceite. Já vai chegar aqui. Pois é, pessoal, não sei o que está acontecendo aqui com a chegada da Elane, mas a gente começa nossa conversa e daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente. Tá bem? Então, assim, em primeiro lugar, boa Beleza. noite. Super legal estar aqui com vocês, né? Com o Tiago de Andrade, com o Carlos Henrique Lima. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu queria saber uma coisa de vocês. Qual é o interesse de vocês nesse tema? Como é que foi aparecer na vida de vocês essa relação da literatura com a arquitetura? E já engatando o seguinte, o que que a arquitetura aprende? O que que vocês acham assim que a literatura pode aprender com a literatura? Comece quem quiser aí. Vai o Carlos primeiro.
Vai lá, Carlos. Tá ouvindo aí, Carlos? Então começa aí, Tiaguinho, por favor. Tiago. Bom, assim, para começo de conversa, queria agradecer muito, Jefferson, o convite. Tá nesse grupo aqui com mais três grandes amigos e pessoas que eu respeito muito, assim, em todos os níveis, pessoas maravilhosas, você, Elânio, Carlos, que eu gosto demais, tanto das atuações e das paixões de cada um, quanto da competência profissional e principalmente do convívio afetivo. Então, obrigado por participar. Esse tema da literatura, a literatura em si, ela é a coisa que já tem alguns anos, depois de algum tempo de formado, que é, sinceramente, meu único grande tesão em leitura é literatura. Assim, pouca coisa hoje me tem capturado assim Uhum. como leitura. Eu não digo nem a leitura só por prazer. Eu digo mesmo a leitura que eu vejo da área técnica, né, da nossa área e tal, ela já não me compraz tanto quanto a própria literatura. E não por esse deleite, mas porque é ali que eu sinto eu trago mais aprendizados para a minha prática cotidiana de projeto, né? Eu tenho um escritório de Uhum. arquitetura, trabalho com projeto, trabalho com construções, e essa questão de pensar criativamente e conceber coisas que têm de fato que criar uma narrativa, emendar uma contação de um fio lógico, de uma história poética, etc., e que se vale da linguagem para isso, é a nossa também, o nosso métier. Então, o que a literatura pode nos dar? Pode nos dar um raciocínio mais estruturado sobre linguagem, né? Ela pode Uhum. nos dar um raciocínio mais estruturado sobre a imaginação, ou seja, o que a literatura faz, que eu acho que é fundamental no momento de hoje, é recuperar a ideia e a capacidade de imaginar. Né? Imaginar é pensar Claro. por imagens, né? E as imagens elas vêm quase sempre prontas, unívocas, elas não vêm fragmentadas, por mais que as imagens não estejam, obviamente, como um projeto de arquitetura concebido na sua inteireza, em toda a sua complexidade, mas a imagem ela nasce sempre pronta. Então a capacidade de imaginar é uma grande faculdade da inteligência, principalmente para quem trabalha com criatividade. Mais para frente, eu acho que a gente vai trabalhar com essa questão de arquitetura, os limites artísticos da arquitetura, por questões intrínsecas de ser um objeto funcional, utilitário, usado por dentro, por fora, etc. e tal. Mas, Uhum. dentro da prática criativa, mesmo que a pessoa trabalhe com coisas extremamente não artísticas, é a formulação de um pensamento por imaginação estruturado em linguagem que de fato pode atingir níveis poéticos, estéticos muito altos. Uhum. Legal. E aí, Carlos, o que que tu acha? Boa noite aí, Jefferson. Obrigado pelo convite, participar aqui com o Thiago e com a Elane desse encontro. Acho também, eu concordo com o Thiago, do ponto de vista de que quando a gente está produzindo um espaço, né, a gente tem, assim, tanto escritores criam espaços quanto arquitetos e utilizam meios, assim, que são comuns às narrativas, né? Que é um foco narrativo, uma maneira de lidar com a matéria. Tem que imaginar um determinado personagem que vai utilizar aquele espaço, quando a gente trata de uma obra pública, principalmente, que a gente está projetando para uma pessoa que a gente não conhece, mas também não é um arquétipo. Então, toda essa construção assim de percursos, de tentar pensar em como que a posição da qual você observa assim, um espaço, como é que você pode, assim como tem, né, o narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa, o onisciente, trama, espaço, tempo, ambiência, tudo isso está presente também na arquitetura do ponto de vista da concepção, né? Então, acho que isso é uma aproximação interessante e muito produtiva, assim, e uma outra talvez seja mais analítica, assim, de como que observar na construção de romances, Uhum. novelas, temas narrativos, assim, como que o espaço aparece, né? Como é que essa ambiência se configura e se realiza e interfere na trajetória das personagens. Uhum. E o que que vocês acham que a literatura, ó, vocês que são leitores de literatura, que conhecem também, né, essa parte
enfim, da arte no tempo, né, que é a literatura, questão ficcional. Como é que vocês acham que a literatura também ganha, né, com os conhecimentos, enfim, da arquitetura? Como é que vocês veem isso, hein? Ó, gente, qualquer um pode falar a qualquer hora, tá? Pra gente quebrar aqui o joguinho a hora que vocês quiserem. Aí vocês entram aí e vão falando. Eu tô tentando ainda aqui com a Elane, mas eu não sei, ela não tá conseguindo entrar aqui. Mas vamos lá, vamos seguir a nossa conversa. Diga aí, o que que vocês acham aí que também nessa outra mão da literatura, o que que a literatura pode, né? O que que ela ganha nessa relação com a arquitetura? Ô, Jefferson, assim, das descrições, eu até fiquei depois com um bloqueio criativo na hora de escrever memória de projeto, de escrever, às vezes, contar a história do processo de projeto, depois que eu li o Sebald narrando exatamente narrando o espaço, ou seja, criando o espaço, imaginando o espaço e tornando isso acessível por meio da letra escrita. Assim, Uhum. eu falei, como é que se pode atingir esse nível descritivo, porque ele é né, um autor bastante descritivo, mas em que cada momento, cada descrição, há uma possibilidade, uma camada de discussão de questões extremamente importantes para a arquitetura, principalmente as questões de tempo, as questões de materialidade, ou a imaterialidade que ele quer passar exatamente pelas oposições que ele cria, a força mesmo, que é uma coisa dele que eu extraio para dar aula sobre arquitetura às vezes, assim, a força, o sentido tátil do peso das coisas que você sente só pela criação desse domínio, dessa criação, né, escrita pelo domínio da linguagem. E aí é o seguinte, o que que ele pode aprender com a arquitetura? Eu acho que ele também só consegue escrever e descrever aquilo se ele for um observador muito atento da Uhum. espacialidade. Né? E nesse caso, eu estou falando, assim, está me vindo à cabeça exatamente duas imagens de dois livros dele diferentes, que um ele fala exatamente de um caminho circundante de visita a um terreno de uma casa que ele quase que anda pelo terreno inteiro para antes de entrar numa casa alugada, etc. E o outro da descrição de uma estação ferroviária, né, belga, com um relógio absurdamente grande e etc. Então, assim, é uma pessoa que com certeza tem uma capacidade de imaginar, de estar no lugar, estar é, é, inteiro no lugar para entender essas questões espaciais, Uhum. que eu acho que não é aí o campo do conhecimento, a arquitetura que ensina a literatura, mas aí é o próprio espaço, é o um para um, Uhum. é a pele, né? É aquela pessoa que está ali Uhum. perfeitamente ligado em todos os sentidos, porque ele não está ali descrevendo a arquitetura como uma tarefa tecnocrática, ele está ali descrevendo a arquitetura sensorialmente e, óbvio, na hora que ele vai entrar no seu métier de escrever Uhum. como labuta, né, como labor, aí ele vai colocar essas outras tantas camadas que são inacessíveis por um Uhum. meio meramente arquitetônico. Mas eu noto que vocês, arquitetos, têm uma percepção, né, óbvio, né, do espaço e inclusive de uma economia do espaço que muitas vezes falta ao escritor. Um escritor que não se dá conta de que ele precisa dizer menos, né, para que certos elementos estejam ali mais presentes, né, e acabam se perdendo nisso. Né? Vocês percebem isso, do tipo, quando o escritor está ali exagerando, Carlos, do tipo, o cara está, né, em vez de exatamente estabelecer isso que eu acho muito interessante, principalmente na arquitetura mais moderna, digamos, né? A questão da concisão, né? Do minimalismo, de uma certa elegância na diminuição dos elementos, né? Como é que vocês veem isso quando estão lendo um livro do tipo, poxa, o cara aqui está num exagero só? Acontece isso, Carlos? Eu acho que os dois campos se influenciam. Eu não diria talvez exagero, assim, mas talvez uma. Eu aprendo bastante assim quando uma personagem me mostra alguma determinada realidade para a qual eu estou tentando olhar, assim, né? Eu acho que são perspectivas diferentes, né? No campo uma autora, um autor da literatura, quando está descrevendo, caracterizando, refletindo sobre o espaço e quando faz isso através ou por meio de uma personagem, isso toma algumas camadas que às vezes a gente não está percebendo assim de imediato, assim, para ficar em dois livros bastante conhecidos, assim, acho que quando toda a caracterização assim da Lenu na tetralogia
napolitana, quando ela vai falar dos projetos novos que são do Kenzo Tange dos anos 80, quando ela vai falar sobre a mudança da Lila ali para um conjunto habitacional novo. Nápoles é meio que um personagem, né? Uma personagem Uhum. da experiência delas, e que, lendo assim a trama e o roteiro, a narrativa, a história, a gente consegue perceber fazer muitas conexões assim com o que já foi dito sobre a cidade, só que no outro registro, no registro, sei lá, como o Walter Benjamin falou, por exemplo, com a Laja Assis, no começo dos anos 20 ali, século 20, 1920, sobre Nápoles ser uma cidade porosa, né? Então, assim, essa característica porosa, ela aparece, então, no livro de uma outra maneira, assim, de uma percepção que não é de alguém que está interessado em caracterizar, às vezes, ou descrever as coisas. Eu acho que muitos, eu não vejo muito exagero, assim, eu acho que é interessante que muitos escritores nos ensinam, assim, que você não adjetiva os espaços, né? Isso é uma coisa que eu sempre converso muito, que às vezes a gente vai falar sobre uma coisa e usa alguns adjetivos, e na verdade, acho que a descrição, a criação da ação dramática, do arco da ambiência, que pode talvez proporcionar e transmitir aquela experiência para quem está lendo a obra. Uhum. O que a gente chama aí né, a descrição encaixada, né? Os movimentos têm que ser todos encaixados na literatura, não dá para tu estancar, né? Só uma descrição, ela tem que estar sempre dentro de da relação com outros movimentos na história, né? Então acho que isso é algo que realmente interessa, né? Nessa dupla relação aí. Uma coisa é a casa, outra coisa é a cidade, né? Vocês aí que são arquitetos, urbanistas, também professores, né? Então tem esses dois lugares, né, bem definidos. A casa é um lugar muito especial na literatura, né? Inúmeros, né, livros que se passam exatamente assim nesse espaço mais né, privilegiado ou confinado numa casa. Vamos pensar a Metamorfose, né, do Kafka. Vamos pensar, né, bom, enfim, Machado de Assis, né, pensando Memórias Póstumas, pensando, né, Dom Casmurro, etc. Né, Carolina, né, Maria de Jesus, um outro espaço também, uma casa, né, que está sempre muito presente ali naquela, né, tanto né, na favela quanto depois a casa de alvenaria, né? Ou seja, acaba se transformando numa espécie de personagem também, né, Tiaguinho? Eu não sei como é que vocês percebem isso, assim, essa perspectiva dessa relação da casa como não só o espaço, né, construído, mas ali personagem também da literatura, né? Sem dúvida, eu acho que isso até é muito mais comum a gente encarar, de repente, bairros ou cidades como personagens, porque acaba que elas acabam ganhando uma dimensão de descrição histórica, social e etc. Mas eu acho que a casa tem essa potência também. E eu acho que aí, quando você está citando tantas obras em tantos momentos históricos, é impressionante porque também resgata outros modos de vida, outros modos de habitar, né? Uhum. Inclusive a gente fica pensando prospectivamente, projetivamente, como é que será o futuro que descreverá, por exemplo, esse momento, as residências na pandemia, as residências contemporâneas totalmente plugadas, interligadas e etc., internet e companhia. Como é que isso muda? Porque isso cria um outro espaço de conexão que talvez possa até ser uma literatura que possa prescindir dessa materialidade do lar, materialidade da Uhum. casa. Talvez esse lar esteja em outro lugar, né? Porque eu fico me lembrando aqui, quando você estava falando, de descrições, por exemplo, de ambientes domésticos, das Mil e Uma Noites, de coisas assim Uhum. que estão numa cultura muito distante, num tempo muito distante, e que você ainda assim consegue, eu diria, plenamente imaginar aquela questão e acho que esse ambiente doméstico, aí fazendo um link com o que você falou, que eu nunca tinha pensado, e acho muito importante o que você falou na pergunta anterior, tem a questão do seguinte, talvez o que você falou de os escritores talvez foquem muito em exageros, em detalhes, talvez, eu imaginei e na hora me conectei com a ideia de descrever muito objetos dentro do espaço que, na verdade, Uhum. tentem caracterizar um personagem, né? Ou seja, tentar demonstrar que um personagem é organizado porque descreve, por exemplo, como a mesa está organizada. Estou divagando aqui, mas que tem essa outra camada da pessoa que registra as sensações espaciais. E aí eu imagino principalmente assim, luz, cheiro, né? Uhum. Texturas,
alturas e percepções e a relação, que é muito importante, talvez seja o conceito mais importante, mais difícil de dominar, e o primeiro que a gente começa a ouvir falar na faculdade de arquitetura, é a ideia de escala, que é uma medida Uhum. relacional, é sempre uma coisa em relação à outra. A escala não é um valor absoluto e não existe para nós, que talvez reflitamos sobre isso de um ponto de vista criativo, não sei se o Carlos vai concordar, não existe uma escala correta, uma escala humana, uma escala certa, uma escala adequada, agradável, etc, etc, porque ela é uma relação entre duas coisas sempre, e obviamente na maior parte dos casos mediado pelo corpo humano, né? Uhum. Carlos. Não, perfeito. Isso que o Thiago falou, essa noção de escala é uma questão realmente muito relevante. E, e acho que assim, tem uma coisa que a Ursula Le Guin fala assim, sobre o papel da ficção, assim, que na verdade não é antever alguma coisa, mas descrever. E que ela fala isso, né? Eu sei tanto sobre o futuro quanto qualquer um de vocês. E acho que a arquitetura tem um pouco esse papel também, assim, né? A gente se empenha na tentativa de prescrever, né? Assim, de caracterizar um momento futuro de alguma maneira por meio da elaboração do projeto, né? E aí a gente fica Uhum. tentando, às vezes, antever, imaginar coisas. E acho que essa tarefa, assim, da imaginação, uma atividade que vem sido de alguma maneira, sei lá, no nosso tempo presente, negligenciada, assim, não só pelo tempo em si, assim, das coisas, mas um pouco porque talvez a gente tenha, em algum momento, deixado de lado, assim, essa capacidade de ir além das coisas que estão dadas e tentar fabular, criar um espaço que talvez não exista na possibilidade da gravidade, vamos dizer assim, do campo da realidade, da experiência, mas que se pode concretizar no campo da imaginação, né? Então, acho que Uhum. esse vínculo é bastante produtivo e interessante, assim, para pensar projeto, espaço, narrativa. Eu acho muito legal essa ideia que tu trouxe, Carlos, porque de fato assim a literatura que só reflete, né, só representa, só mostra, só retrata, eu costumo chamar de retratura, inclusive, né? Enquanto que a literatura é uma potência enorme de imaginação, de criação, né, de possibilidades. Ela foi inventada, exatamente a metáfora, é um instrumento, né, de ampliação da nossa capacidade de se relacionar com o mundo, né? Então, exatamente essa questão da imaginação, né? Um pouco assim, acaba virando um negócio meio que a literatura brasileira só pode representar a realidade brasileira, o que é um absurdo. Embora, Uhum. do ponto de vista de valorização social, né? Embora haja, assim, vários escritores super importantes, né? Mas é como se no Brasil tu não tivesse a mesma liberdade do que na Europa, por exemplo, em que tu pode criar todos os mundos possíveis e tu pode criar tudo porque enfim, seria. Vocês veem isso na arquitetura também? Como é que vocês. Há essa pressão social, assim, sociológica até, né? Digamos, como é que vocês veem essa relação de criação, imaginação e arquitetura, nesse caso, né? Né, eu acho que sim, acho que tem essa relação, sim, de como se a gente tivesse muitas urgências para lidar e não pudesse se lançar ao inesperado, né? Fazer alguma coisa de forma deliberada, que não foi encomendada, fazer algum projeto que tenha uma capacidade prospectiva mesmo, assim, né? De desenhar alguma coisa como o Non-Stop City lá nos anos 70, como o projeto que o Toyoito faz para Kazuyo Sejima, assim, um espaço para pensar como que a metrópole Tóquio pode se reconfigurar a partir da presença das mulheres nos espaços públicos, nos espaços de trabalho, e assim por diante. A Pig City, lá ah, do MVRDV, que pensa assim, bom, se todo mundo na Holanda continuar comendo isso, comendo carne de porco nessa frequência, a gente daqui a pouco não vai ter mais espaço nem para cidades. E há uma infinidade de outras especulações que elas são. Acho que tem uma pergunta quando em aulas de literatura, oficina de escrita, né, que é aquela coisa do e se, né? Assim, e Uhum. se assim, e acho que essa é um deslocamento bastante relevante, assim, que acho que é uma coisa que a gente pode tentar em alguma maneira como interiorizar assim na experiência arquitetônica como uma capacidade, que os problemas às vezes não estão dados, né? Nosso trabalho exatamente não é apenas dar solução para as coisas, mas especular sobre problemas que a gente às vezes não está nem enxergando.
Uhum. Eu acho que essa frase que o Carlos falou agora por último é muito importante, porque muitas vezes o arquiteto está reduzido na sociedade a essa ideia de atender e prestar um serviço e atender a umas demandas que são demandas próprias do cliente. Essa relação de consumo em que o cliente tem sempre razão, então você atende e faz uma síntese do gosto pessoal do cliente com algo que pode ser uma questão ali de moda, etc. Então, eu acho que essa questão que você está falando das cobranças que existem, eu vejo dois polos muito antagonizados e muito complicados da expectativa social sobre a profissão. Um é o dessa prática privada de atendimento de classe média, média, alta, Uhum. etc., dessa trabalho principalmente na escala doméstica, tá? Que aí entra muito essa expectativa, na verdade, até publicamente já foi, se não me engano, o Jô Soares falou isso anos atrás, que chamou os arquitetos de os engenheiros do supérfluo. Então tem muito essa expectativa de que os arquitetos representem essa ideia de gosto de entregar algo que eleve o patamar de inserção daquele cliente naquela comunidade XYZ. Então, isso é uma redução absurda dessa formulação de problemas que a gente está falando, que mesmo na escala Uhum. doméstica, numa pequena reforma, intervenção pontual dentro de um apartamento, podem comparecer tantas questões, inclusive retomando essas questões que você falou do ambiente doméstico, das narrativas que podem ser apostas ao ambiente doméstico, mesmo que ali com esse tema recorrente, por exemplo, atual da trabalho dentro da casa, né? Tem tantas coisas que Uhum. podem ser reformuladas, recolocadas. Por outro lado, quando o arquiteto vai para um trabalho, principalmente de inserção no urbano, de trabalho com as questões que são profundamente coletivas, sejam elas da habitação coletiva de interesse social ou mesmo do espaço público, da urbanização e etc., a exigência é quase que o contrário, de que você seja o mais econômico e o mais mágico possível para fazer o mais com menos, como se de fato não pudesse haver um investimento de qualidade naquele programa público, principalmente Uhum. pensando na recuperação dos déficits de cidadania, né? Então, assim, por Uhum. exemplo, eu lembro de uma discussão absolutamente surreal que houve em São Paulo sobre os centros de ensino unificado, né, o CELS, que a Marta implantou, que veio de um programa formulado por um professor da USP durante anos, dentro da prefeitura lá de São Paulo, o Alexandre Jaikov, e que de repente a temática era como é que uma escola tem um teatro completo, com toda a infra, que só o teatro custava 6 a 7 milhões de reais, tinha uma piscina semiolímpica, tinha toda uma infra e custava, sei lá, 18, 20 milhões de reais, e depois tiveram a cara de pau de botar na capa da Folha de São Paulo que após um ano o desempenho dos alunos do CELS era igual ao das escolas de lata. Então, você está entendendo? Então, são dois polos que eu vejo assim antagonizados de expectativa social sobre a profissão. Sim. Muito interessante. E também uma questão que eu acho que aparece no que vocês estão falando aqui, que é a questão, por exemplo, do público é para um tipo, né, para o estereótipo, enquanto que no privado é para Exatamente. personagens, né? Ou seja, você Exatamente. cria um espaço de acordo com uma formulação assim meio abstrata, né? Digamos Perfeito. assim, no público, não é? Como é que vocês veem o seguinte? Deixa eu só colocar, porque eu não posso passar um programa, uma live dessas, um encontro desse, sem falar da Casa Tomada do Cortázar, o primeiro conto do Cortázar, em que exatamente a casa está ali sendo tomada, e me lembrou esse momento de pandemia da casa sendo tomada por uma outra coisa, várias outras coisas, né? Esse conto, né, o primeiro conto do Cortázar, publicado pelo Borges, né, ele foi inspirado livremente, digamos assim, num outro conto chamado A Casa Inundada, né, do Felisberto Hernández, que é assim uma grande referência na literatura latino-americana. No Brasil temos aí O Cavalo Perdido e Outras Histórias, tem As Hortênsias, enfim, é um dos grandes escritores latino-americanos, referência para uma figura que é o Gabriel Garcia Marques, que disse, né, já que se não tivesse lido Felisberto Hernandes não teria escrito o que escreveu, e para outra pessoa, que daí, olha a ponte que nós estamos fazendo, que é Ítalo Calvino. Né? Ítalo Calvino, você já sabe onde é que nós estamos chegando, né? Cidades Invisíveis, que é enfim, essa imaginação a serviço, digamos, né, da criação de cidades, essa conexão da fabulação, né, Carlos?
esse negócio de uma fabulação, cara, absurda e que nos faz pensar sobre cidades, né? Como é que essa obra, esse livro do Calvino, vocês trabalham em sala de aula? Como é que ele entra na discussão aí, literatura e arquitetura, Carlos? Cara, acho que entra bastante, assim, é uma obra que muita gente aborda sobre diferentes perspectivas e vieses, porque de fato ela, como o próprio, citando o próprio Calvino, né, um clássico, aquilo que não esgota aquilo que tem para dizer, e a gente lê e relê, ele vai sempre ter alguma Uhum. coisa que vai estar falando sobre o tempo presente, né? E eu acho muito interessante isso, né? Acho, citando de novo assim a Úrsula, ela tem uma frase assim, né, de qualquer coisa levada ao extremo lógico, né, torna-se deprimente. E acho que assim, qualquer coisa levada ao seu extremo da fabulação, acho que sim, pode se tornar uma experiência clássica, né? Assim, acho que o convite assim do Calvino para a gente pensar sobre essas cidades é, é, é fabuloso, né? No sentido da palavra, assim mesmo. E que você falou do Cortázar também, né? Em alguma medida tem eu não lembro agora o nome do conto, aquele que eles ficam numa estrada e de repente ficam anos ali, começam a se tecer relações Autoestrada do e a Sul. vida vai Autoestrada do Sul, Autopista do exato. Sul, Autoestrada do Sul. É. E a vida começa a se reproduzir ali, assim. Então, eu acho que assim esses paroxismos, assim, vamos dizer, essas coisas, elas funcionam como uma figura teórica mesmo, assim, né? Acho importante a gente ter isso como uma referência de imaginação, assim, para poder lidar com a nossa matéria, né? Que é o espaço, assim, de alguma maneira, a matéria mesmo concreta, né? Tijolo, construção, etc, que é uma questão central assim para a gente, sim, né? Acho que isso acho que tensiona, né? Tensiona o campo dos limites, assim. Não só do ponto de vista interpretativo, acho que isso é uma coisa que dá para acho que pegar um pouco da fala do Thiago, assim, né? Acho que tem duas dimensões disso, né? Acho que tem uma que é interpretativa, relacional, intelectual e propositiva, e uma outra é assim de projeto, né? Uma instância do que se espera, o que a sociedade espera da gente, qual é o nosso papel e como que a gente pode construir esse campo de relações coletivamente, Uhum. como você falou, né? O espaço público é um espaço diferente de você fazer um espaço organizado para uma pessoa específica. Eu acho que o livro é super utilizado mesmo. Você foi na mosca, eu mesmo já utilizei em disciplina de criação de Uhum. ilustrações em cima das cidades invisíveis. É uma fonte inesgotável mesmo. É incrível o que surge dali. E acho que uma função fundamental aí você falou dos estereótipos que você tem quando você lida com a escala do coletivo, sociedade, principalmente estereotipando, principalmente as populações mais pobres, que precisam de uma série de intervenções urbanas, etc. Que ali você tem uma impossibilidade completa de estereotipar, você tem uma impossibilidade completa de se conectar com as suas imagens prévias de cidade, de funções de cidade, de Uhum. espaços e etc. E isso é incrível. E o que eu relaciono a essa questão das cidades invisíveis é que, para mim, há muita arquitetura contemporânea muito boa sendo feita. Eu não diria com base em, não diria que as pessoas estão ligadas nisso, eu não diria que isso constitui um fio, digamos, de escola de arquitetura nesse tema. Mas tem muita arquitetura que eu, olhando assim, algumas que eu conheço pessoalmente, outras que eu conheço só o projeto, olhando de longe, eu percebo que tem uma ligação muito grande com a arquitetura fantástica, entendeu? Com essas Uhum. fábulas, com essa imagem Literatura, né? com a literatura fantástica e tudo. E aí eu sempre busco o Calvino como referência para essa questão, tanto do ponto de vista, às vezes, mais ligado a esse primeiro momento Calvino, mais alegórico, né, centrado Uhum. num fato só extraordinário, quanto dessa outra que eu acho que é o fim ali da extrapolação absurda dele, que ele sai muito do alegórico centrado em algo, um fato extraordinário, para uma coisa que é toda completamente extraordinária, e aí já não é mais um nível de alegoria, já é um nível talvez de metáfora sem fim e tudo. Então, eu vejo uma obra de um grupo de arquitetos, um casal de arquitetos chileno, que chama Pessoa von Lehr-Stihausen, lá chilenos, nem são não são de Carlos caiu, pelo jeito. Espera aí que eu vou chamar ele aqui de novo. Esse...
Vou Eles tentar não aqui. são nem de Santiago do Chile, eles são de Valparaíso, e eles têm uma arquitetura absolutamente regrada, geométrica, como se a arquitetura, inclusive, fosse gerada a partir de travas e amarras que o próprio método que eles construíram naquele momento, quase como se fosse um algoritmo, impõe, mas o resultado daquilo é absolutamente fantástico, é da fantasia mesmo, entendeu? Uhum, Então, me parece assim que é um descolamento tão forte quando você pega um rigor geométrico tão grande, ele dá a volta e encontra a fabulação, uhum. que assim, eu acho que é algo realmente acachapante, uma experiência, pelo menos nesse nível mental, porque essa obra deles eu não conheço, por exemplo, que é impressionantemente forte e que faz essa ligação com o que você falou aí. Uhum. Agora tem outra coisa, o Carlos, tá nos ouvindo direitinho agora também, hein? Tô. Beleza? Outra coisa que eu queria ver com vocês é de um outro aspecto, que é assim, tem cidades super visíveis, né? Na literatura mundial, né? Claro, né? Porque os centros emissores, digamos assim, Carlos, né? De imagens, são centros emissores de narrativas, né? De costumes e tudo mais, né? Mas também nós temos no próprio, no nosso país também, né? Nós temos algumas cidades que, digamos assim, estão super presentes na literatura, são personagens, né? Salvador, obviamente, Recife, né? Enfim, Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Se pegassem, por exemplo, eles eram muitos cavalos. Se pegassem na literatura brasileira contemporânea, né? Digamos aí, Luiz Rufato, né? Eles eram muitos cavalos. A Ana Maria Gonçalves, né? Um defeito de cor, né? Que Salvador aparece, né? Forte e tal. Assim, vocês veem isso, assim, tem cidades que, digamos, estão mais presentes na literatura. Vocês são de Brasília, como é que vocês veem, assim, Brasília também, né? É, na literatura. Vai lá, É Carlos. interessante isso, Jefferson, assim, acho que, pegando o caso do Rio, sei lá, né, que quando a gente pega, é muito conhecido, né, e é bastante citado, é recorrente, as crônicas do João do Rio, né, por exemplo. Sim. Mas quando a gente pega, assim, a experiência do João do Rio na cidade, a experiência do Lima Barreto, parece que são duas cidades completamente diferentes. Uhum. São os mesmos espaços, mas o corpo desses narradores é completamente diferente. Parece que está falando de outras duas cidades, assim, né? E acho que isso é muito relevante um pouco para poder, assim, a gente ver aquilo que eu falava um pouco sobre como é que a literatura pode construir um universo sensível que vai ser uma fonte informadora para outros campos, ou pela própria imaginação mesmo, né, de tentar, como o Thiago falou no começo, né, a gente tentar estabelecer uma conexão ali com a obra, né, de prazer, assim, por meio da leitura. Então, eu acho que tem não só contrastes, assim, no mesmo espaço, quando a gente vai falar, quando a gente vê, assim, personagens diferentes, né, autores diferentes falando sobre um mesmo espaço, a gente vê esses contrastes muito Uhum. bem. A gente vê o próprio, a maneira como o encadeamento da trama, às vezes constrói assim um universo muito curioso, assim, que a gente consegue às vezes é, perceber, assim, sentir a transpiração do espaço urbano, assim. Eu vejo isso um pouco no Bolanho, vejo isso um pouco no livro que estou lendo agora, aqui, está até aqui, ó, Fernanda Melchior, que é Temporada de Furacões. Quando a gente pensa assim, sei lá, 8 das 10 cidades mais violentas do mundo estão na América Latina, e você lê esse livro de uma outra, assim, o livro transpira um pouco isso, sabe? E não é uma coisa que é dada do ponto de vista da informação, mas da experiência mesmo da linguagem, de como que isso é trabalhado na forma, assim, né? Na trama, na coisa. Isso é riquíssimo, assim, muito Uhum. interessante a informação mesmo, assim. Não, eu acho que esse tema, até se perguntou de Brasília, eu acho que tem gente buscando isso aqui em Brasília. Bom, tem agora a trilogia recente do Milton Atum, né, que uma parte delas passa aqui em Brasília e tudo, que eu ainda não terminei, mas sei que tem, até o Milton tem um pouco essa pegada, né? Ele vem desde a descrição de Manaus em Dois Irmãos, é uma coisa muito Uhum. forte, né? Que eu acho que dos que eu li dele me bateu mais e tudo, me deu mais
assim, mais força mesmo. E, assim, é porque eu acho que esse tema, ele caiu um pouco no estereótipo de Macondo, né? A cidade Sim. personagem. Ele caiu um pouco nesse Uhum. estereótipo, assim, que no cinema caiu Rio 40 Graus, aquela história de que o personagem principal do filme talvez seja, no fundo, aquele, né, aquela cidade, aquele plano de fundo, aquele cenário e tal. Mas que eu, por exemplo, o que eu percebi e vivi lendo o livro da Cidade de Deus, né, do Paulo Lins, é uma coisa assim que eu achei que era de um nível um nível de percepção, um nível de coisa que ela não era esse cenário gritando na sua frente dizendo eu sou um personagem, etc e tal, sabe? Uhum. Aquela história quando ele fala e tem tudo a ver com essa história urbana, né? Tem tudo a ver com essa questão de como é que vem uma transformação. É uma cidade que nasce de um movimento de transformação estatal, depois vem um segundo movimento de transformação pesado e tudo, e aí você tem aquela contradição dos APs com as casas e tal, tudo aquilo ali. Eu já estudava arquitetura quando eu li o livro, aquilo sempre foi muito forte, muito marcante, dessa, Uhum. dessa, dessa possibilidade de troca de relações que estão sendo narradas ali, não porque um arquiteto que fez um projeto e foi lá e dourou a pílula dizendo que o projeto é maravilhoso, que isso, aquilo, mas que de repente não foi bem ocupado, porque de repente faltou isso e aquilo, que é uma narrativa muito aposta a uma das obras mais emblemáticas, mais importantes da história da arquitetura brasileira, que é Pedregulho, né? Então, assim, Uhum. ali você via a coisa da não era aquela coisa da narrativa gritando, olha como eu sou um personagem, como eu sou um personagem, você via assim, aquela sociedade recriando e reinterpretando aqueles espaços, não por uma deficiência da política estatal, não por uma deficiência daquela cultura local, mas por uma absoluta potência criativa, mesmo que Uhum. destrutiva no sentido material da coisa, mas uma absoluta potência criativa da a boca dos APs com relação àqueles espaços de casas, aquela população migrante que não se conhece, que vai constituindo seus lugares. Então, assim, eu tendo hoje a gostar mais quando esses lugares não estão te gritando, olha como eu sou um Sim. personagem, porque vira talvez uma coisa, como você falou antes também, estereotipada de que eu passo para aquilo que você chamou de como é que você gostei do termo, você falou da descrição, excessivamente descritivo, do, Bom, eu não sei o que exatamente que eu falei antes. o que você usou da literatura, você usou a comparação da literatura que foca muito nesse Uhum. aspecto Descrito. de escritura. Ah, sim, não, não, eu entendo, da retratura. Retratura, Literatura. desculpa, retratura. Da É. retratura e que tudo ali vira um cenário, que tudo tem que ser narrado Sim. com um caráter. Porque, assim, quase todo didatismo, ele fica banal e ele acaba dando uma relação Claro. ele cria uma barreira da narrativa com você, porque a narrativa está tentando se impor como professora, né? E isso é uma. Sabe que o Mempo Giardinelli, argentino, ele chama de maneirismo fotográfico, que é um erro de, Maravilhoso. de, de escrita, que é enfim, você ficar fazendo o tempo todo uma imitação da fotografia, enquanto você Maravilhoso. deveria estar fazendo uma narrativa ali dentro daquele cenário. Mais ou menos isso que tu falou. Agora, o Jefferson Exatamente. Tenório, no seu Avesso da Pele, né, que é um livraço, não sei se vocês chegaram a ler, mas enfim, tem uma questão que eu acho que dá para a gente conversar sobre ela mesmo, que é a seguinte: ele faz uma diferença, o Flaner, por exemplo, que é um sujeito moderno, né, que está na tradição aí das ciências humanas, no Benjamin, que está no Baudelaire, tá enfim, Uhum. que é na literatura, aquela figura que caminha pela cidade e que vai, enfim, ser uma espécie de câmera quase, né, ou enfim, o seu sentido, seus afetos vão gerando uma relação com a cidade, exatamente nessa conexão, Tiago, né, da cidade com o sujeito. Agora, ele chama a atenção que alguns corpos não podem andar da mesma maneira, com a mesma liberdade. As mulheres, os Uhum. negros, né? Como é que vocês veem isso? Essa relação aí, né, dessa conexão de tipos, né, digamos assim, de relações com a própria cidade, né? Uhum. Ah, não, isso é total, assim, né? Assim como o Walter Benjamin chegou lá em Nápoles e achou que era uma cidade porosa, em que as relações
entre interior e exterior eram super permeáveis, é porque ele estava, né, é um sujeito que nasceu ali, né? Ele estava vendo aquilo ali como um lugar assim, meu, cara, que loucura essa cidade, olhando Paris se transformando, olhando assim um outro lugar, né? E aí tem até, acho que sim, assim, essa figura, ela é uma figura potente, né? A figura do Flaner, porque ela desestabiliza um pouco um lugar em que enfim, acho que comunica para um determinado grupo de pessoas que realmente tinha pouca ou nenhuma interação ali com a rua naquele momento e tudo. Mas é isso, né? Acho que, como você observou, assim, eu não li o livro do Jefferson, até tenho ele aqui, mas não tá na fila. Uhum. Mas tem uma autora, assim, uma teórica da Austrália, assim, Janet Magal, que ela tem um texto justamente sobre isso, né? Falando sobre... E tem a Laura Elkin também, né? Que elas vão tentar pensar, assim como a Rebecca Solnit, são todas autoras assim, que vão pensar em desestabilizar um pouco esse lugar da flaneria ali e tal, assim, dizendo assim, olha, Uhum. tem toda essa experiência, isso é fascinante por um lado, mas por outro a gente tem que, quando a gente vai e subjetiva, né, esses sujeitos, essas pessoas, a coisa começa a ganhar outros contornos, assim, né, que são muito, muito diferentes, assim. E acho que isso a gente, em alguns momentos, consegue depreender tanto de livros, né, assim, de quem é o sujeito que escreve, assim, nessas camadas, a gente consegue depreender um pouco isso, também como de quem projeta, né, assim, a gente vê um pouco isso também nos espaços, assim, assim como no texto tem um pouco, a gente fala assim, olha como é que esse encadeamento está sendo feito, você sente mais ou menos o lugar de anunciação aí daquela pessoa, a mesma coisa para a arquitetura, assim, né, quando você atravessa o espaço, você consegue perceber Uhum. algumas coisas de forma semelhante. Nesse sentido, a cidade também se estabelece quase como um livro também, né? Tem lugares que tu vai e aquilo lá é perigo, tem outros lugares que né, enfim, uma sensação de tu dobra uma esquina, tem enfim, né, né, um deslumbramento com a paisagem, né, com a cidade, mas também tem todos né, os percalços e os problemas que uma cidade, né, estabelece e tal. Ou seja, ela não é uma coisa estática, né, Tiago? Ela está ali também narrando-se, né, numa interação com esse leitor, digamos, né, com quem está ali andando pela cidade, vivendo a cidade. Como é que tu vê isso? Já Não, aí da perspectiva do leitor, digamos, né? e eu acho isso muito, muito forte e uma característica de pele, porque quem cresceu em Brasília, eu cresci em Brasília, ali embaixo de um pilotis, pensando, né, ou seja, nesse espaço altamente idealizado, que é a grande contribuição do urbanismo brasiliense, de Lúcio Costa, etc., ao urbanismo mundial, para mim, é a superquadra. E a superquadra, ela, muito antes de uniformizar e banalizar o espaço, ela criava uma percepção e uma lógica de usufruto real de um espaço coletivo, por essência, que a gente com 7 anos vivia conflitos, 7, 8, 9, 10 anos jogando bola na rua, nos gramados, embaixo do pilotis. A gente sempre tinha algum conflito com pessoas que vinham de outra cultura urbana. Então, o que acontecia com essa outra cultura urbana? Era a cultura do espaço privado. Era a Uhum. cultura de, por exemplo, era clássico, eu morei na 405 Norte a vida inteira, ali basicamente até 3 anos atrás. A gente jogava bola, Jefferson, no gramado em frente à escola, fora da cerca da escola. E o vigia da escola corria atrás da gente, principalmente nos fins de semana, para furar a bola. Ou seja, a gente estava no espaço realmente público, 100% público, e era um confronto. Depois, claro, que eu refleti sobre isso, mas a gente tinha ainda a audácia, por ter sido criado em Brasília nesse espaço público, de dizer: você não pode fazer isso, esse espaço é público. Eu estou no espaço público, a gente falava isso direto para vizinho, para porteiro, para um monte de gente que estava com uma outra realidade, uma outra visão, uma outra cultura urbana, que era a cultura de Uhum. uma fronteira muito clara estabelecida entre o lote e a rua, o espaço público e o privado, que na verdade é a forma mais canhestra de compreensão da questão do fenômeno urbano. E ela está alastrada, da minha experiência no governo do Distrito Federal, eu percebi isso, ela está alastrada por todos os níveis, lugares de cidade, ela está alastrada por toda a sociedade, uma visão muito simplória e simplista do entendimento do fato urbano, que é da porta para dentro é meu, é privado, eu faço o que eu quero, e da porta para fora não é público coletivo de todos, da porta para fora é do Estado.
Então, nesse espaço do Estado, dependendo de onde você está, o Estado se faz por meio da repressão, por meio só da policiamento, porque não tem urbanização, não tem às vezes sequer iluminação pública, mas quem está lá, o Estado, no espaço da porta para fora, é a polícia. Em outros, o lugar da rua é o lugar que não cuido eu, não cuida ninguém, etc e tal. E, na verdade, provavelmente a redução da deriva dos citacionistas que resgatam essa ideia do planeta, a redução que a gente percebe muito grande, principalmente nas novas gerações, dessa interação urbana, de flanar no espaço urbano, me preocupa muito, porque eu acho que essa relação talvez muito canhestra com o espaço público, com o outro, com o conflito, com o confronto, ele vai ficar cada vez mais reduzido, sabe? Então, isso que você está falando de a cidade criar sua narrativa, é óbvio que depende de uma postura ativa da pessoa que está lá dentro do espaço. E a gente tem percebido que cada vez mais esse espaço urbano tem sido um espaço do não contato, do não conflito, do fugir dele. Porque ele tem sido lido e criada, por exemplo, esse lugar que eu cresci era muito mais violento nos anos 80 do que é hoje. E, no entanto, não faz o espaço de segurança que ele é hoje ter mais gente na rua. E o argumento para não ter mais gente na rua é exatamente o argumento da insegurança. Então, toda essa construção da narrativa do espaço público, urbano, etc., como lugar do perigo, lugar para se evitar o conflito, o confronto, mina muito essa percepção, eu acho, criativa e narrativa sobre a cidade. Carlos, o que tu acha, Carlos? Não, eu concordo total assim com o Thiago, né? E como é que acho que eu falei sobre a gente falou um pouco, né, sobre assim diferentes autores ou personagens no mesmo espaço e que isso tem contrastes, mas o que o Thiago levantou acho que outra dimensão que é a temporal, assim, que acho que também é isso, né? Acho que diferentes tempos de uma determinada trajetória na cidade, assim como na cidade de Deus, assim como em outros registros narrativos, a gente consegue identificar isso, assim, né? Sei lá, o livro do Giovanni, né? Não sei se é Giovanni, O Sol na Cabeça, assim. Giovanni Martins, O Sol na Cabeça? Que é um tempo já do Rio dos anos 2000, ali, assim, sabe? De um outro tempo, de uma escala muito maior, o Thiago falou nessa coisa da escala, né? Que assim, é uma outra. Os personagens que estão ali têm uma percepção do espaço metropolitano muito mais alongada, assim, de fato. Não é um rio que se encerra nem entre o centro e a zona sul e a zona portuária, assim, mas é um rio que, assim, no texto dele, a gente acho que de forma sensível também, assim, pelo tempo de espera, pelos tempos de deslocamento, pelos estranhamentos e pelos contrastes entre os espaços, a gente percebe como um lugar completamente reconfigurado, de que nos ensina assim que as fronteiras metropolitanas são absolutamente ficcionais, assim, né? E que, na verdade, no sentido, não é uma boa palavra, mas assim, não existe isso, né? É um contínuo. E acho que essa escala, assim, acho que é um livro que transpira muito essa percepção de um espaço muito ampliado, assim, né? Então acho que assim, não só sujeitos, pessoas, assim, personagens, mas a própria trama, a própria a ambiência, né? Que acho que é espaço e tempo, que acho que é a ambiência, isso nos elementos da narrativa lá, a gente também vê contrastes e essas relações com o espaço urbano. Olhando para o mesmo espaço urbano, a gente tem meio que uma régua do ponto de vista histórico para poder imaginar e tentar perceber isso. E mais uma vez, assim, né, isso não aparece, como o Thiago falou, não é um didatismo, né, não é uma coisa assim, mas a gente consegue perceber pela construção mesmo da leitura, assim, né, pela literatura. Olha só, nós estamos indo aqui para o final, mas é o seguinte, ó, eu já mandei uma mensagem aqui para a Elane, que eu já vou convidar ela para outra conversa. Não vai escapar da gente ter uma bela de uma conversa, porque esse tema é muito legal e a gente tem outros aspectos, né, sempre, né, claro, né, ou vários outros aspectos para conversar. Afinal, os arquitetos e Niemeyer fazia poesia, não é? Bom, o Paulo Mendes da Rocha, eu acho que queria falar mais de literatura do que de arquitetura. É impressionante assim, o conhecimento dele, a linguagem, né? A forma de criar metáforas, impressionante, né? O Isaiah Weifeld, não sei dizer o nome dele direito, também, né? E o Márcio Kogan, que inclusive tem contos, ele faz contos para cada coisa que ele cria.
Então, assim, essa relação é uma relação criativa, né, o Thiago e Carlos? Não é, eu noto que é uma nutrição, assim, do ponto de vista da criação mesmo, né? Então, assim, temos 5 minutinhos só para a gente comentar isso e dar um tchau para nossa turma aqui e agradecer já que vocês estão, né, que vocês participaram do nosso Papo Ninja de hoje. O que vocês acham disso para a gente terminar essa trama, esse tramado arquitetura, literatura, Thiago e Carlos? Acho legal essas coisas da imagem. Não só isso, assim, as coisas a imagem ela prescinde às vezes da figura, né? Acho que a literatura tem muito a gente aprender por conta dessa questão de produzir imagens por outros meios, assim. Acho que pensar por imagem é uma coisa que pode ser muito produtivo para a gente. Eu acho que a capacidade de você escrever sobre a arquitetura, claro que tem gente que faz disso o ofício, né? Críticos e pessoas que trabalham, né, dentro da arquitetura, do campo da arquitetura, mas com a palavra escrita, né? Fazem enxergar muitas coisas e muitas metáforas são colocadas, às vezes, exatamente porque a pessoa está no esforço de entender e compreender. O Oscar falava isso, que ele, para terminar um projeto e justificar um projeto e sentir que o projeto estava forte o suficiente, ele escrevia sobre. Quando ele sentia que a escrita fluía e que ele criava também um bom texto, ele sentia que aquele projeto então estava maduro o suficiente. Agora, tem uma coisa, Jefferson, que eu acho que assim, que é onde eu fui mais me interessar e que inclusive a gente, né, fiz seu curso, etc., mais me interessei, é por um aspecto de que a narrativa que está de fato no espaço, sem necessariamente o texto explicativo, vamos chamar assim, Sim. Não tentando reduzir, essas pessoas estão escrevendo escrevendo poeticamente muito bem sobre arquitetura, mas é aquilo que de fato, aquilo que a nossa matéria fim consegue encerrar nas pessoas de metáforas possíveis, assim. E é muito difícil, porque são realidades às vezes muito distintas, mas que eu acho que é só por meio da linguagem que você vai acessar. Então, assim, para sair daquela coisa que você falou também, que acontece na literatura, para sair daquela coisa que é muito, absolutamente representativa e simplesmente o simbólico mesmo de você ter uma arquitetura sobre o espaço aéreo, eu vou fazer um pássaro e assim, pronto, sabe? Sem essas questões, onde é que eu consigo realmente criar metáforas que são espaciais, visuais, etc., mas que sejam compreensíveis, acessíveis e que possam gerar esse salto poético, estético nas próprias pessoas, no corpo delas. Muito legal. Na literatura a gente fala de metáforas internas, simbolismo interno, que é uma coisa mais importante, inclusive, do que o simbolismo externo, coletivo, porque ele é aquilo que vai dar, né, a centralidade daquilo que é importante para aqueles personagens, né? Perfeito. Isso é o que, digamos assim, mas um dia a gente pode voltar a conversar sobre uma questão apenas que é muito importante para a literatura, que é o minimalismo, né? E que acho que tem tudo a ver aí com pensamento sobre arquitetura também, etc. Ou seja, super bacana, adorei a nossa conversa de hoje, o nosso Papo Ninja sobre arquitetura e literatura. O Papo Ninja das quintas-feiras a gente chama de Escritas Ninja, e a gente está, inclusive, aí com novidades, tá, gente? Daqui a pouquinho, Escritas Ninja é uma articulação do Quadro Amarelo Escrita, que é a plataforma de escrita criativa. Sigam lá, Quadro Amarelo Escrita, né? Que é o nosso curso de escrita criativa, e a Mídia Ninja. Então é o seguinte, semana que vem tem mais, todas as quintas-feiras, 19 horas. Grande abraço. Pena que a Elaine não pôde participar, mas ela já vai entrar na agenda dela para uma próxima conversa nossa. Abração, obrigado, queridos. Até. Um beijo para vocês. Valeu, meus irmãos. Abraço. Abração, tchau. Tchau.